Voltei para falar mais um pouquinho sobre o sentir. E enquanto eu tava gravando outro vídeo, que pra mim foi um desafio muito grande, ver o vídeo, ver quando eu tava descabelada e postar, e mais importante, trabalhar a minha vulnerabilidade e a minha exposição, me veio muito forte a palavra superação. E eu acredito que cada palavra ela traz consigo energias muito fortes, né? E cada letra é um símbolo. E superação, todo mundo sabe o que é superar algo, né? Mas a superação eu trouxe para consciência uma super ação em prol de si. E superação nunca é um caminho fácil, nunca é um caminho simples, nunca é um caminho óbvio. Às vezes a gente precisa se redescobrir para ter uma super ação conosco. E voltando ao tema que eu tava falando, né? Quando a gente passa na nossa vida por situações onde não somos respeitados e onde não nos respeitamos, a gente começa a compreender a necessidade do limite. A gente começa a compreender a necessidade de trabalharmos os limites internos e automaticamente externos. E é muito nesse lugar de aprender a dizer não para os monstros que a gente cria mentalmente, para as culpas que a gente cria, para os pesos que a gente carrega, para as responsabilidades que não são nossas que a gente carrega. É aprendendo a colocar limite aqui dentro que a gente faz fora. É perdendo o medo de ser julgado, de ser rejeitado. É perdendo o medo da ação e reação do outro que a gente aprende a colocar o limite. Que a gente aprende a dizer não. Não toque no meu corpo. Não, eu não quero te ouvir. Não, eu não vou fazer o que você quer. Não, eu não vou te dar o que você quer. Não, eu não aceito. Falando assim parece fácil, mas é desafiador. É desafiador internamente dizer não. Eu não sou culpada pelo que fizeram comigo. Não, eu não preciso ter vergonha pelo que fizeram comigo. Não, eu não sou uma vítima. Eu não sou esse ser completamente frágil que vai quebrar com qualquer acontecimento da vida. Porque é assim que a gente vai se sentindo, né? Tanto nós mulheres, que já temos, como eu falei no outro vídeo, um lugar de vulnerabilidade maior por todo o contexto social que a gente vive, mas também os homens. Quando a gente fala sobre ultrapassar limites do nosso corpo, da nossa sexualidade, para nós mulheres é um assunto que é até um pouco mais falado e a gente compreende o quanto isso limita o nosso contato com o nosso corpo, nosso contato com a nossa sexualidade, nosso contato com o nosso prazer. Mas para os homens também é assim. Eu conheço muitos homens e já atendi muitos homens que passaram por situações semelhantes e que tiveram também marcas e cicatrizes enormes por conta desses acontecimentos, principalmente na sexualidade, principalmente na dúvida de fui desrespeitado fisicamente, sexualmente, mas senti prazer. Isso me define sexualmente? A raiva que eu senti e não pude expressar. Será que hoje eu não expresso essa raiva sexualmente em outras? Não projeto essa raiva em outras pessoas? Então, o lugar do limite de dentro para fora,
é extremamente necessário para que você tenha uma super ação por si, para que você tenha uma super satisfação em dizer não em prol de si, para que você tenha a lembrança, a memória e a reconexão com o seu valor, com o valor que você tem, com a luz que brilha em você, para que você lembre que você merece dizer não, que você merece ter os seus limites respeitados. E que aquela experiência ou aquelas experiências pontuais ou de toda a vida e de inúmeras formas de desrespeito e de invasão possam apenas ter te ensinado o caminho para que hoje você diga não, para que hoje você coloque os limites sem se sentir culpado, culpada por isso, para que hoje você estabeleça de fato até onde cada pessoa pode ir, para que hoje você aprenda a não ser codependente emocionalmente de outras pessoas na espera da salvação, para que você entenda que essa dor que carregamos é nossa potência, que essa dor que carregamos pode ser a nossa voz para o mundo e pode ser a nossa cura, ao invés de só carregar, pesando ainda mais dentro de nós, dentro da gente. Para mim tá sendo muito desafiador gravar esses vídeos, como eu falei. Ainda é novo, apesar da comunicação ser uma das minhas maiores potências, ainda é novo estar aqui de frente para uma câmera só falando, sem elaborar um texto, sem me preparar, sem nada. É muito mais fácil para mim dialogar pessoalmente com as pessoas, ter uma troca, né? Falar e ouvir. Mas é a minha cura. É a minha cura. Eu passei, como eu falei no outro vídeo, algumas situações na infância e esse abuso, usei de novo a palavra. Mas é abuso de poder, né? É abuso de estar ali invadindo o corpo de alguém, invadindo a intimidade, o sagrado de alguém. E falar sobre isso é tão louco pra mim e tão desafiador. Apesar de trabalhar muito, eu atendo muitas pessoas que vivenciaram as mesmas experiências, e para mim é muito menos desafiador lidar com as pessoas e com as dores e as questões delas do que com as minhas, que até eu falar aqui a minha mente vai vagando para fugir. Então é a minha cura também, é a minha cura tá aqui expondo, falando. Depois que eu passei por tudo isso na infância, eu desenvolvi de forma crônica dermatite atópica, a minha pele gritando proteção, a necessidade da proteção e dos limites. E fugindo do sentir. Quanto mais eu falo sobre, eu sinto. E é sentindo que eu vou ensinando para minha pele que essa dor já não existe. Que hoje eu tô protegida. Hoje eu sei me proteger. Hoje eu sei dizer não. Hoje eu sei gritar e pedir ajuda. Hoje eu sei me dar voz. Então, por mais que esteja sendo desafiador para mim, eu acredito que é importante. Assim como é importante para você se dar a voz. É importante para você se permitir falar, pedir ajuda. E o primeiro lugar para a gente deixar de ser invadido emocionalmente, psicologicamente, fisicamente, sexualmente, é colocando limites, é aprendendo a dizer não. E aí a gente trabalha lá na criança. A criança que muitas vezes foi desrespeitada,
foi silenciada, a criança que muitas vezes foi comparada, a criança que muitas vezes precisou ser sempre bonzinho, boazinha, para receber afeto, para receber amor, para receber reconhecimento. A criança que precisava não se opor, só acatar. Então você entende que é muito profundo? É por isso que não só no lugar de terapeuta, mas no lugar de pessoa e de alguém que tem essas marcas e vivências, eu te falo, vale muito a pena pedir ajuda. São anos de terapia, muito antes de eu me tornar terapeuta, que me trouxeram toda a percepção racional de tudo que aconteceu. Mas acima de tudo foi a minha escolha e o meu grito e a minha voz que tá me fazendo integrar toda a ajuda que eu pedi, que eu recebi e que foi fundamental. Foram, né? Porque foram muitas pessoas e muitas terapias e muitos anos. Tudo isso foi extremamente necessário para que hoje eu esteja aqui, trabalhando os meus medos, trabalhando as minhas limitações, não os meus limites, as minhas limitações. De vir aqui falar da voz e integrar no meu corpo, no meu sentir, todo o meu processo de transformação, de libertação e de limites. Porque para mim também era muito desafiador colocar limites, era muito desafiador expor os meus incômodos. Eu tinha muito medo, muito receio. Mas eu trabalho arduamente, dia após dia, passando por cima da boazinha, passando por cima daquela que quer agradar, aquela que só quer ajudar a todo momento, mas que não se agrada e não se ajuda. Que passava por cima de mim para agradar o outro. E aí, uma reflexão, acho até que eu vi em algum lugar, só não tem como trazer a fonte porque eu não lembro, mas uma reflexão. Se o outro acha que tem o direito de invadir o seu espaço, de te machucar, sabe, de abusar do poder que não tem, por que você não tem o direito de expressar aquilo que você não quer? Você não tá entrando, invadindo o espaço de ninguém. Você não tá desrespeitando a outra pessoa. Você está se respeitando. E você merece se respeitar. Então é isso. Hoje eu senti de vir aqui falar exatamente desse lugar do limite. Quanto você merece colocar limites? O quanto você pode e deve colocar limites para que os ciclos de desrespeito parem de acontecer em todos os níveis, em todas as etapas, de todas as formas. Deixa aqui nos comentários se faz sentido para você e se você compreende o que é ser desrespeitado, o que é ser invadido. Porque muita gente nesse momento está sendo extremamente desrespeitado e invadido e não tá dando conta, não tá. A câmera parou aqui por causa do cartão, me perdi um pouquinho. Mas é isso. Se você entende, porque hoje muita gente está passando por situações onde estão sendo 100% desrespeitadas em níveis profundos, em níveis mais rasos, mas estão sendo desrespeitadas, invadidas, mas não tem a menor consciência. Então eu quero poder ser voz para trazer para a consciência dessas pessoas de que não é normal. Não é normal ter o seu limite invadido. Não é natural, muito menos saudável. Conta comigo. Conta comigo que eu conto contigo. Porque o importante de falar é ter quem ouvir. E eu conto com você para isso. Um grande beijo.